Edson Luiz Brites Júnior. Edson já tinha algumas passagens pela polícia. Em 2005 foi feito um boletim de ocorrência contra ele por ameaça e crime contra a pessoa. Em 2015 foi apontado de realizar adulteração de chassi de um veículo Hyundai Sonata, caso que se repetiria em 2017. E em 2018 foi preso por portar ilegalmente uma arma, mas pagou uma fiança de R$ 500 e foi liberado. No dia 1 de novembro, o suspeito, o empresário, se entregou à polícia e de forma informal confessou o crime, alegando defender a honra de todas as mulheres, já que Daniel teria violentado sua esposa. Ele foi detido e indicou o local onde a arma branca teria sido descartada. Ele afirmou que a faca foi usada e jogada em um lago. No local, o pênis decepado do jogador foi encontrado pendurado em uma árvore cerca de 20 metros do local onde foi encontrado o corpo. O advogado de defesa, Cláudio Daledoni, sustenta que o jogador não era próximo de Alana e foi até a residência onde foi espancado sem ser convidado. Ele afirma ainda que após o jogador entrar no quarto e tentar violentar a esposa do empresário, Edson espancou o jovem, colocou-o dentro do carro e foi até a área rural de São José dos Pinhais com a intenção de abandoná-lo vivo. No trajeto, porém, Edson teria visto as fotos enviadas por Daniel via WhatsApp para os amigos e que por isso teria perdido o controle e assassinado o jovem. No dia 7 de novembro, ele prestou um depoimento formal na polícia. Mesmo com a negativa de tentativa de violentar por parte da Polícia Civil, Edson reforçou que sua esposa estava sim sendo violentada por Daniel. Ele confessou novamente que matou o jogador Daniel, mas mudou alguns pontos que havia dito anteriormente, sendo um deles o de que ele não teria arrebentado a porta do quarto, mas que entrou pela janela. Ele informou ainda que combinou um encontro com testemunhas em um shopping de São José dos Pinhais com o objetivo de protegê-los. Alana e Cristiana Brites, em depoimento, reforçaram a ideia de que Daniel teria abusado de Cristiana. David William da Silva e Igor King disseram que não participaram do ocorrido, mas que estavam no veículo e informaram ainda que somente Edson e Eduardo desceram do carro. Uma das testemunhas relatou que sua mãe e filha não fizeram nada enquanto o jogador era agredido e que ela tentou ligar para o SAMU, mas Edson não deixou. Já uma outra testemunha disse que Edson ordenou que ela e outros convidados limpassem as manchas de sangue que ficaram pela casa depois das agressões. Ela informou ainda que não ouviu em nenhum momento qualquer solicitação de socorro por parte de Cristiana. Perícia. No dia 2 de novembro, profissionais do Instituto de Criminalística estiveram na casa do empresário para realizar a perícia do local, coletando vestígios do crime e informações que pudessem ajudar nas investigações. Foram observadas manchas de sangue espalhadas pelas paredes e pisos da casa, e também no carro de Edson. Segundo o laudo, há sinais de que houve tentativa de limpeza dos locais. Como não foram encontrados os pertences do jogador, a investigação trabalhava com a hipótese de que as roupas e celular de Daniel tivessem sido queimados. Análise dos depoimentos pela promotoria. Para o promotor Milton Salles, responsável pelo caso, a história sustentada pela defesa apresenta contradições, já que fotos nas redes sociais de Alana demonstravam que existia uma certa familiaridade entre eles. Além disso, uma série de prints de tela do celular de Alana mostram que a jovem conversou com um amigo em comum, com a mãe de Daniel e com uma tia dele depois do crime, dando informações diferentes. O advogado de defesa de Daniel afirma que se Daniel tivesse de fato violentado a mãe da jovem, ela não teria se solidarizado com a morte do jogador, conforme demonstrou em suas conversas pelo WhatsApp e em postagens nas suas redes sociais após o falecimento do mesmo. A mesma tese vale para o empresário. Esse maluco ligou para a mãe do Daniel, foi um negócio bem de sangue frio mesmo. Se o Daniel tivesse violentado, ele não ligaria para a mãe dele e falaria sobre seus sentimentos. Não se estivesse defendendo a honra da família. Esse cara está inventando a versão dele, disse um parente da vítima.
Por conta disso, para não atrapalhar o andamento das investigações, a polícia prendeu Edson, sua filha e sua esposa. As duas mulheres foram detidas porque, no entender da polícia, não fizeram nada para conter as agressões ou ainda que fosse denunciá-las. Conclusão do inquérito policial. No dia 21 de novembro, o delegado Amadeu Trevisan disse que concluiu um inquérito de 370 páginas sobre o falecimento do jogador. Ele afirmou que não achou necessário esperar o resultado dos laudos técnicos para concluir seu inquérito. Temos autoria e materialidade. O laudo vem para robustecer o que temos. Não há necessidade do inquérito permanecer na delegacia. O Daniel morreu aos poucos. Ele começa apanhando no quarto, onde Edson é ajudado pelos demais. Ele apanha na calçada. Estamos falando de tortura, porque ele se afoga no próprio sangue. Ele não falece no carro. Ele chega vivo à colônia mergulhão. Deve ser difícil a pessoa ouvir a própria sentença de morte. O Daniel ouviu. Quando colocaram ele no veículo, Edson disse que ia capar e dar um fim nele. Nesse ano de 2019, Cristiana foi solta em setembro, fazendo que a mãe do jogador Daniel ficasse revoltada. Em entrevista ela disse: "Não importo muito com essas pessoas, não. A única coisa que eu me importo é o meu filho não estar mais aqui. O que a Justiça do Brasil fizer está feito. A Justiça do Brasil é assim, falha mesmo. Infelizmente, a gente não pode esperar muita coisa." Eliana também falou como está sua rotina após o falecimento do filho. Em uma fala emocionante, afirmou que Daniel era tudo para ela e que tudo que faz nos dias de hoje é visitar seu túmulo quase todos os dias e ajudar a cuidar de sua neta. Cristiana Brit, que é réu por homicídio, coação de testemunha e fraude processual, foi liberada da prisão recentemente por não representar riscos à sociedade, segundo a juíza Luciane Regina Martins de Paula, da primeira vara criminal de São José dos Pinhais, no Paraná. Antes de Cristiana, Alana Brit, filha do casal, obteve um habeas corpus para responder em liberdade sobre as acusações. Apenas Edson Brit, réu confesso do assassinato do jogador, continua preso. A expectativa era de que até dezembro a juíza Luciane Regina Martins se pronunciasse por quais crimes e se cada um dos réus devesse responder. A decisão da magistrada vai levar em conta o que falaram as mais de 80 testemunhas e os réus durante as audiências de instrução. Sessões marcadas por bate-papo entre advogados que tiveram ironias a perder de vista e até selfie entre os réus. Então é isso, galera. Esse foi um resumão que decidi fazer sobre o caso. Eu acredito que as partes principais eu disse. Vamos aguardar a conclusão e que a justiça seja feita. O que vocês acham desse caso? Acham que realmente o Daniel foi o abusador da história? Qual a sua opinião sobre o marido da Cristiana? Me diga tudo nos comentários. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima.